Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Quero dar uma palavra breve aqui para vocês no livro de Lucas, Marcos, capítulo 16, versículo 15. É um versículo que é bem conhecido. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Glória a Deus. Essa é uma palavra, a palavra de Jesus, que deixou uma ordem para os seus discípulos, ide, pregai, Jesus veio aqui na terra com uma missão, uma missão, como meu esposo estava pregando ontem na igreja. A missão dele aqui na terra não foi passar, assim, conseguir palácios, mansões aqui nessa terra, ou então, ele poderia muito bem, com as curas, com todos os prodígios, milagres que ele fazia, ele poderia muito bem, as pessoas ajudavam, as pessoas faltavam carregar, Então ele poderia muito bem fazer o reino dele aqui, falar, vou ficar por aqui mesmo, não vou fazer o sacrifício na cruz, Ontem meu esposo pregou sobre isso. Então, mas ele tinha o chamado dele, aqui na terra foi a missão dele foi para nos trazer a salvação, morrer ali naquela cruz para nos trazer a possível salvação, Então, ele não se apegou às coisas materiais aqui da terra, Ele não se apegou, em casas, de mansões, de palácios, Ele veio somente fazer a vontade de Deus, Ele veio, fez, morreu naquela cruz por nós, Se ele fosse, outros, poxa, vou se fazer aqui mesmo, vou ficar aqui nessa terra, essa terra é muito boa, ele ia conseguir muitos e muitos dinheiros, patrocínios, por causa das curas que ele fazia, os milagres, mas não, Ele não decidiu ficar aqui na terra, ele veio com um propósito, assim como eu e você. Então, a palavra de Deus, então antes de ele ir, ele chamou os 12 discípulos, para treinar, para se apresentar, porque os 12 discípulos iam ser as testemunhas dele, Então ele se apresentou ali logo para os discípulos e aos poucos os discípulos foram conhecendo, não ainda totalmente, Foi depois, a gente pode ver aqui na palavra de Deus, que na Bíblia fala que eles conheceram Jesus verdadeiramente depois que Jesus subiu para o céu, que deu o Espírito Santo, e eles foram se lembrados, argumentos de tudo. Daí que eles foram se dar conta, todos eles, que ele era filho de Deus e tudo mais. Então, e ele chama os discípulos e fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, Então, ele também deixou os sinais para aqueles, que creem, aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe falar dano algum, e porão as mãos enfermos e os curarão, Então essas são o que nós, esses são os sinais, aqueles que creem, aqueles que creem têm autoridade, porque aqueles que creem sabem que Deus é maior, Deus é poderoso, então ele dá essa autoridade para nós, para nós pegarmos, para nós expulsar os demônios, não totalmente, a gente fala, se expulsar demônios só é no corpo de alguém, na cabeça de alguém, lá não, expulsar demônio não é isso também, tem várias formas, mas dentro da nossa casa, às vezes, queremos ou não, nós damos legiões, nós damos brechas, dentro da nossa casa, às vezes tem aquela brechinha ali, que a gente dá,
né? A gente não vigia, né? Então, às vezes ele fica hospedado ali, ou então às vezes ele usa ali aquela brecha que a gente deu para trabalhar. Então, nós temos que estar em constante, né, vigilância, expulsando, repreendendo na nossa mente, no nosso coração o tempo todo, né? Expulsando, repreendendo, não aceito, né? Então, são esses sinais, né? Aqueles que seguirão aqueles que creem. Amém? Então, essa palavra, né, de hoje para o nosso coração, tá bom? Que Deus venha, né, nesse dia, né, abençoar, né, a sua vida, a nossa vida, né, que nós venhamos, né, ter convicção, que nós venhamos tomar posse dessa palavra, né, que fala, né, sobre crer, acreditar, né, os sinais, né, esses sinais têm que estar em evidência na nossa vida, esses sinais têm que estar o tempo todo, né, nós temos que estar usando, nós temos que ter esses sinais na nossa vida, né, nós temos que ter nessa autoridade, né, às vezes nós se sentimos tão frágil e fraco, né, mas a palavra de Deus diz, se você tiver um pouquinho da fé, né, você move montanhas, né, um pouquinho Deus faz muito, se você tiver um pouquinho de fé, Deus, né, a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então basta você ter um pouco, né, para mover montanhas, né, e olha que uma montanha não é pequena, é grande, né, então basta só um pouco, né, da fé e de acreditar. Amém? Que Deus venha abençoar em nome de Jesus.